você tem um casamento que ele está firmado em Deus, é como, por exemplo, você vai no supermercado a pé. É bem ali, eu só vou buscar uma coisinha. Sim. Só que você se empolga e acaba comprando bastante coisa. Sim. E as sacolas ficam pesadas. Sim. Aí você sai do supermercado e você vem pelo caminho. Aquelas sacolas começam a pesar na sua mão. À medida que você vem. E começa a pesar e começa a marcar, prender o sangue. Sim. E você troca de mão. O que você faz? Você faz de tudo. Você troca de mão, a mais pesada pela mais leve. Você coloca no chão e para um pouquinho e respira. Você faz de tudo. Mas você não deixa a sacola para trás. Porque são as suas compras. Você leva até o fim. Um casamento, quando você entende o propósito do casamento, é assim também, porque não vai ser sempre flores. Vão ter momentos que vai ficar pesado, que vai machucar. Mas você não pode simplesmente dizer, tá machucando, eu vou deixar aqui. Você leva até o fim, porque é sua. É sua. Coisa né? que você comprou, que você construiu, né? Que você construiu. Então, assim, mas até você não tinha esse conhecimento. Não tinha esse conhecimento. Então era mais fácil deixar do que permanecer com algo que estava te machucando, que estava te ferindo, que já não estava mais batendo os pensamentos, né? Isso. E nisso, a Jéssica, ela ficava muito bem, assim, com a minha sogra. Eu achava que ela estava mais bem cuidada, tendo a sua ela sogra. não estava em idade escolar. Então, ela podia ficar lá com a minha sogra no interior. A Thaís ficava com a gente porque ela estava em idade escolar e ali ela tinha acesso. Eu pagava um colégio particular para ela, ela tinha acesso a uma educação melhor. Sim. Né? Então, o que eu achava? Estou pagando uma escola particular. Sempre que eu chego, tem babá. Sempre que eu chego, eu levo no shopping, eu compro roupa, eu compro sapato, eu não sei o quê. Nossa, eu sou uma mãe incrível. Nossa, Ela tem uma mãe famosa, né? Ela tem uma mãe que é uma estrela. Essa parte eu não pensava. Mas assim, eu pensava que tipo, nossa, eu sou uma ótima mãe. Eu tô provendo, né? Porque eu tô provendo. Mas não era bem assim. Daí quando a gente se separou, eu me joguei num poço que eu achava que eu sabia o fundo. Eu achava que tipo, eu sei onde é o fundo e quando eu quiser sair, eu saio. E não é assim. Não é. E aí começou realmente assim a pior parte. Você procurou satisfazer esse vazio seu com outras coisas? Você buscou meios para preencher, para tentar sair desse poço sozinha? Porque você já talvez achava que conseguia sair, mas você disse que você não conseguia. Você não tinha forças para sair desse poço? Na verdade, lá dentro da situação, eu não tinha noção de que eu estava dentro desse poço. Entendi. Você estava num poço, mas você achava bem, tipo assim, eu sou realizada profissionalmente. Eu não preciso de um casamento para me realizar. Eu tô feliz separada, tô melhor do que eu estava antes. E aí aquela sensação daquela liberdade que eu nunca tinha tido antes, porque eu saí da minha casa com os meus pais, e eles sempre foram bem seguros, assim, né, não pode isso, não pode aquilo. Eu saí de dentro da casa dos meus pais direto pro meu casamento. Então, tipo assim, na minha cabeça, agora eu vou fazer tudo que der na minha cabeça, sem dar satisfação para ninguém. Aí nesse meio tempo também a Thaís veio morar no Paraná, com os meus pais, ela e a Jéssica, porque eu fiquei preocupada. Uma vez ela ligou para mim e disse, eu sinto muita saudade da Jéssica e tal. Aí eu tentei amenizar pelo menos isso. E eu queria que elas tivessem uma figura de pai e mãe juntos numa casa. Então eu conversei. Você tinha consciência de que você estava privando de certa forma a sua filha de um convívio familiar? Tinha. Eu acho que eu só não tinha consciência que eu não era uma boa mãe. Aí eu falei, não, então conversei com os meus pais e eles aceitaram, porque daí eu sabia que eles iam educá-las bem. Aí minha situação piorou, porque eu não tinha mais que lidar só com o buraco de um divórcio. Eu tinha que lidar com o buraco de não ter elas. Elas também. E aí uma vez eu vim visitá-las. Eu vim passar uns 4 dias, que eu não conseguia mais do que isso, né, de folga. E elas estavam em Cafezal. E quando foi na hora de ir embora, elas foram me levar na rodoviária. Quando eu fui me despedir delas, eu lembro que a Jéssica e o Tiago, que é o meu irmão, eles ficaram assim, mais distantes. Me olhando nisso, a Jéssica já devia ter uns 3 anos, eu acho, 3 para 4. E a Jéssica ficou me olhando com aquela cara de tipo, cara, eu não acredito que você vai fazer isso. Ela ficou me olhando, me julgando mesmo, entende? E o meu irmão também, sabe assim, pra mim. E a Thaís veio comigo até a porta do ônibus.
E subiu até no degrau. E o motorista funcionando o ônibus e querendo fechar a porta pra gente ir. E ela olhando pra mim, e olhava pra mim e dizia, mãe. Ela ficava só falando isso, entendeu? Por que você vai, né? Mas ela só falava isso, mãe. Aí eu, tchau, eu te ligo quando eu chegar e tal. Mas aquela imagem assim... Aquele olhinho brilhando. Né? E eu fui o caminho todo assim, com elas na minha mente. Sim. Aquilo ficou muito, muito vivo na minha cabeça. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso trazer elas de volta e tal. Mas o que acontece? Você me perguntou o que eu fazia para preencher, né? Esse grande buraco que existia. Bebia muito, fumava muito. O que tivesse. O que tivesse, que pudesse, assim, anestesiar a dor. Por algum tempo, entendeu? Aquilo. Por algum tempo você viajava, você esquecia. Eu não posso dizer, tipo assim, os meus amigos me faziam usar drogas. É porque você vivia num ambiente de banda e por isso você usava droga. Não, eu usei droga porque eu tive necessidades de preencher um vazio em mim. Sim. E eu achei... Você escolheu, né? Eu escolhi. Foi uma escolha, foi o seu livre-arbítrio. Você naquele momento... Sabe por que eu falo que foi eu que escolhi? Porque a minha vida inteira, quando eu comecei minha carreira musical, eu tive amigas que, tipo assim, usavam ali na minha frente, no camarim. Eu nunca me interessei. Sim. Eu segurava a porta do camarim pro dono da banda não chegar e não ver elas usando, entendeu? E eu nunca me interessei. Eu, tipo, não, isso aí não é pra mim. Sim. Então nunca foi por companhia ou porque tava numa banda tal. É porque aquele momento da minha vida havia um vazio, um buraco gigante e o que eu encontrava na frente eu jogava lá dentro para tentar fechar. Claro. E comecei a fazer outras coisas que não condiziam com quem eu era. Eu me envolvia nos relacionamentos mais furados. Nossa. Entendeu? E você nunca viu o Dodge? Você tinha contato, você sabia onde ele estava, porque ele estava numa outra banda, vocês nunca se cruzavam? Não, a gente se via frequentemente, a gente sempre foi muito amigo, muito parceiro. Vocês continuaram sendo amigos, não tinha raiva assim entre vocês? Não, a gente nunca deixou. Que legal, nunca isso deixou. É legal. Eu recebia conselhos do tipo, cobra a pensão dele, coloca ele na justiça, que não sei o que. Eu digo, gente, o Dodge não precisa disso, ele sabe, quando eu precisar eu vou procurar ele, se ele não tiver, ele vai arrumar. E outra, eu não tô precisando agora, eu tava ganhando muito bem, né? E tal, e ele, tipo assim, a gente fez um pacto, que mesmo que a gente tivesse um relacionamento sério com outras pessoas, a gente nunca ia permitir que essa outra pessoa impedisse a gente de se ver, por causa delas. Sim. A gente falava que era por causa delas, mas no íntimo, com certeza, era um sentimento, né, que estava ali. Com certeza. Não era para ter tido um fim, né? Ainda não era para ter terminado, era para ter resolvido. Isso. Chegou aí tinha uma igreja que abriu assim perto lá de casa, bem grande. E eu comecei a frequentar essa igreja também esporadicamente, porque às vezes eu passava 30, 40 dias fora de casa, né? Sim. Mas quando eu chegava... Isso lá em Fortaleza. Em Fortaleza. E você já tinha passado por aquele momento... a Thaís compartilhou aqui com a gente que ela chegou em você e disse, mãe, eu vou me converter, mãe, eu posso me converter? Você já tinha passado por esse momento, você já entendia que você estava indo na igreja, frequentando a igreja, você já sabia que a sua filha também estava envolvida? Não. Nesse momento você não sabia ainda? Não, porque tipo assim, ela só foi uma pergunta aleatória que ela me fez. Ela não expressou comigo. Tudo que estava acontecendo. Ela não comentava comigo, eu tô indo na igreja. Entendi. Foi uma pergunta que ela fez e eu pensei, coisa de criança. E assim a gente foi, eu fiquei indo. Às vezes eu ia para a igreja completamente drogada. Nossa. Completamente drogada. Porque assim, eu gostava muito de ir. Eu amava o momento do louvor. E eu amava as ministrações. Porque parecia que aquele pastor, ele estava trabalhando de detetive da minha vida. E quando eu ia lá, ele começava a falar tudo lá na frente. Nossa. Ele só pregava para mim. Uma igreja de 16 mil pessoas. Parece que ficava vazia e só ficava você e ele. Só que eu achava tudo muito longo. Eu achava que demorava demais para acabar. Então eu pensava assim, antes de sair, eu vou fumar um baseado bem grande. Olha. Que é para eu ter paciência de ficar lá dentro. Olha. Era isso que eu pensava. Mas aí o que acontecia? Quando eu chegava, que eu saía do carro, do estacionamento, que eu ia subindo a rampa, eu escutava tinha uma ministra de louvor lá, que era ex-cantora de banda de forró. Olha só. Isso marcou a minha vida. Eu escutava ela cantando assim,
A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Imediatamente a lombra, que as pessoas, né, usam, usam essa gíria, né? Aquela lombra que estava na minha cabeça, o efeito da droga, quando eu escutava lá do estacionamento ainda ela cantando, passava. Olha. Então eu entrava na igreja totalmente normal, sóbria, e isso assim marcou profundamente a minha vida, porque só de ouvi-la cantando lá, eu aqui fora ainda e ela lá dentro, eu já era tomada. O Espírito Santo te tocava. E daí no momento final assim da oração na igreja, eu descia a igreja bem grande, sabe, mas aí eu descia toda aquela escadaria, ia lá na beira do altar, o altar bem alto, aí tinha uma parede imensa, aí eu colocava as duas mãos assim no altar e dizia: Deus, me liberta disso, me liberta, me liberta. Eu só dizia isso, eu gritava, né, todo mundo orando bem alto, aí eu aproveitava para extravasar. Lá eu podia falar coisas assim que eu não compartilhava com ninguém, né, eram muito pessoais. E eu colocava as duas mãos lá e eu dizia: é só isso que eu te peço, me liberta disso. Nossa. E o Senhor me libertou. E eu consegui sair, eu consegui dizer não. Olha. Né, até um dia que eu disse: não, não vai mais acontecer. E a partir dali, eu consegui dizer não para outras coisas. Um dia minha mãe ligou para mim e disse: eu preciso que você venha buscar suas filhas o mais rápido possível. Ela não contou para mim que elas tinham tentado fugir. Acho que para não me assustar. Tá bom, assim que der, eu vou. Não, assim que der, não, vem. Eu dormia chorando, eu acordava chorando. Sozinha? Sim, eu não compartilhava com as pessoas. E você morava sozinha nessa época? Eu morava com uma amiga que trabalhava comigo na banda que eu tava. Então, assim, eu compartilhava com ela que eu sentia falta das minhas filhas. Sim. E tal, mas eu não compartilhava, assim, a fundo o que estava acontecendo comigo, porque nem eu sabia. Você não estava compreendendo, né? Na realidade, eu ainda achava que eu estava controlando tudo. E que era saudade, mas que eu precisava entender que se eu saísse dali, como que eu ia sustentar elas? Eu estava separada. Você começou a ter consciência que você estava caminhando sozinha, que você estava, né, a sua família tinha sido desfeita, que vocês estavam cada um por um canto e que você não tinha ninguém te esperando em casa, literalmente, né? Exatamente. Então, o que eu fazia quando eu chegava em casa? Eu trocava a roupa suja pela roupa limpa, na mala, fechava a casa e ia para casa dos amigos, curtir. E uma dessas idas, eu tive uma frustração com uma pessoa que eu tinha conhecido, e eu criei uma expectativa e tal. Amorosa novamente. Isso, nem tinha tido um relacionamento nem nada, mas eu criei uma expectativa, assim, a gente tinha saído e tal, e eu criei uma expectativa. Sim. Né? Eu tava de um jeito que eu criei a expectativa, tipo, o passarinho voou do ninho, ai, o passarinho tá apaixonado por mim, ele até do voo do ninho. Elogiou o cabelo, já tá pedindo em casamento, né, amiga? Isso, amiga. Aí eu lembro que eu subi para dormir e eu tava muito drogada. Muito, muito drogada. Eu tinha usado tudo que tinha ali na mesa naquele dia, eu tinha usado. Nossa. Eu lembro que eu fiz assim uma brincadeira muito horrível, que tava assim o cinzeiro. Aí eu tava com a mão, eu tava segurando um cigarro, com a outra eu tava segurando um baseado, um cigarro de maconha, e eu queria pegar a latinha de cerveja para tomar. Nossa. E daí eu lembro que ali, assim, para fazer bonito na frente dos colegas, eu ainda disse: Deus, faltou um braço. Nossa. Né? Nossa. Forte. E ele ainda me ama. Ele é bom, né? Ainda me ama. Aí eu lembro que eu subi muito, assim, passada de drogada, mas aí eu deitei e eu comecei a falar: Deus, o que tem de errado comigo? Por mais que eu tivesse usado um monte de coisa, um monte de drogas diferentes naquele dia, eu estava totalmente consciente. Sim. E aí eu comecei: o que tem de errado comigo? Acendi um cigarro, deitado, olhando para o teto. Sim. Né? Porque ninguém quer me levar a sério, ninguém quer nada sério comigo. Eu quero um homem de Deus para minha vida. Olha. Comecei, sabe, querer enquadrar Deus. E daí, pela primeira vez, ele falou comigo. Olha. Ele falou comigo. E a primeira coisa que ele me disse assim foi uma chibatada gospel. Que eu fiquei assim: eu quero um homem de Deus para minha vida. E daí Deus falou assim para mim: você quer um homem de Deus? Seja você primeiro uma mulher de Deus. Nossa. Porque os homens que me servem, eles não se interessam por mulheres que se comportam como você se comporta.
Nossa. Os homens que me servem, que são tementes a mim, eles não frequentam os lugares que você frequenta. Nossa. Não se agradam de mulheres que falam como você fala. Nossa. Deus, assim, acabou comigo. Mas foi tão gostoso. E daí eu comecei a chorar. E disse, então, o que é que eu tenho que fazer? Porque eu quero voltar. Eu quero ter uma família de novo. Eu quero chegar de viagem e jogar o colchão no chão e comprar pizza e sorvete e ficar assistindo filme até de madrugada, como a gente fazia antes. Mas eu não sei voltar. Não sei voltar. Tá perdida, né, amiga? Aí eu falei pra ele, eu disse, você tem coragem da gente se converter e pedir pra Deus restaurar nosso casamento?